Oi, pessoal do canal Sala de Aulas, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, mais um vídeo aqui do nosso canal atualizando. Venho aqui falar sobre dois assuntos que, na minha opinião, estão interligados. Eu sou uma pessoa muito observadora, apesar de ser bastante tagarela. Eu observo muito. E quando eu passeio pela cidade, eu observo mais ainda o mundo à minha volta para entender as coisas que acontecem aqui no nosso país, na nossa cidade, aqui na cidade de São Paulo. E eu venho observando que o poder público tem tomado certas atitudes, já inclusive denunciadas pelo próprio padre Júlio Lancelotti, né? Um padre excepcional que faz aqui um trabalho maravilhoso aqui em São Paulo com os moradores em situação de rua. Eu também faço, né, diante aí da obra do padre Marcelo, do padre Júlio, o meu trabalho é bem minúsculo, né? É um grãozinho de areia no grande mar de areia, que é o padre Júlio Lancelotti. Mas eu conheço aí alguma coisinha do trabalho do padre Júlio, porque eu também participo do mesmo segmento de trabalho dele, né? Ou seja, trabalho com moradores em situação de rua. E padre Júlio Lancelotti vem denunciando, e eu aprovo, né? Eu digo que é verdade essa denúncia dele, sobre essa questão de ficarem circulando as praças da cidade de São Paulo inteira, na firme intenção de afastar os moradores em situação de rua. Veja só, o poder do Estado não dá trabalho para todos, não garante o direito à propriedade. Nem todos têm um lar, nem todos têm comida, nem todos têm trabalho. E agora, nem todos também têm direito a usar uma via pública. E essas pessoas, muitas vezes até com famílias, com criancinhas de colo, com idosos, com pessoas com deficiência. Outro dia eu passei pela cidade, tinha família inteira morando dentro de uma barraquinha, cedida pela prefeitura, e eles simplesmente acham que ao doar aquela barraquinha, está resolvido o problema de moradia no Brasil ou na cidade de São Paulo. E aí me choca muito, sabe, essas atitudes, porque não sobra nada para essas pessoas. E começaram com esse gradeamento nas praças do centro da cidade. Só que agora está tomando as periferias. A cidade de São Paulo, com mais de 15 milhões de habitantes, grande parte deles naquela situação de desemprego, situação de fome, de miserabilidade, não tem aonde morar, não tem aonde viver. E agora sequer podem ficar nas praças que são públicas. E para onde vão essas pessoas? Aqui perto da minha casa tem o terminal de ônibus. E em volta desse terminal tem praça ou um local que pode chamar de praça. E como os moradores em situação de rua foram tirados do centro da cidade já tem muitos anos, eles foram se espalhando as suas misérias para as extremidades da cidade, ou seja, para as periferias. E até agora estavam conseguindo dormir nas praças. A partir de agora, hoje eu passei e já tem gradil. A prefeitura está lá firme e forte trabalhando para gradear toda a praça em torno do terminal, aqui perto de casa. Eu fiquei chocada porque são famílias inteiras que lá vivem.
E aí é fácil de entender porque que o Brasil caiu 11 posições, segundo assunto, 11 posições no ranking de país mais feliz do mundo. Nós éramos, em 2015, o 16º país do mundo mais feliz, e agora, em 2022, 2023, né, mediram até 2022, nós somos o 49º. Veja só, em 2015 nós éramos o 16º. E aí foi caindo, caindo. Chegamos a ser o 20º alguma coisa. E agora, pasmem, nós somos o 49º. Por que será que as pessoas ficaram mais tristes no desgoverno do Bolsonaro? Incentiva armas, violência crescendo absurdamente. Como que as pessoas são felizes com fome? Como que as pessoas são felizes sem ter um teto para viver? Como que as pessoas são felizes adoecidas? Como que a pessoa é feliz desempregada, sem ter o alimento para dar aos seus filhos e a si mesmo? Então é bem compreensível, né? É muito compreensível o porquê que o Brasil caiu no ranking da felicidade. E a parofobia é também uma espécie de doença social, que a princípio parece que adoece só aqueles que sofrem com a parofobia. Só que no final das contas, no meu entendimento, todos sofrem. Porque ao longo dos anos, essas verdades vão ficando na cara e reflete na nossa vida. Reflete em sinal do quê? De violência. Porque você vai afastando essas pessoas, jogando elas cada vez mais à margem da sociedade. Tem uma hora, meus irmãos, que você chega no fundo do poço. E a única forma de você sair do fundo do poço é você lutar para sair. E é aí que surgem as grandes rebeliões. A gente vive em constante pressão. Pressão essa que foi incentivada pelo desgoverno do Bolsonaro a cada ano. Aí eu sei que alguns vão criticar porque falam, nossa, tudo você leva para o viés da política. Ué, e tem como não levar? Se tivesse políticas públicas, se aquele desgovernado tivesse feito o seu trabalho direito, o Brasil não tinha voltado para o mapa da fome. O Brasil não estava com não sei quantos milhões de pessoas desempregadas. O Brasil não estava adoecido. O cara terminou com os mais médicos. Foi a primeira atitude que ele teve quando assumiu o poder lá em 2019. Mandar os cubanos embora. O cara acabou com os indígenas. Quase extermina os Yanomamis. Se Deus nos livre, Bolsonaro tivesse ganho essa eleição de 2022, nós não teríamos mais os Yanomamis e os demais indígenas, porque ali foi verdadeiramente um projeto genocida, que tem características disso. Exterminar com a saúde das mulheres, exterminar com a saúde das crianças. Não tem nada mais fatal para se exterminar uma etnia do que você exterminar com crianças. Veja, na década de 60, 70, o Brasil era tido como o país do futuro, porque tinha uma grande margem de jovens, de crianças nascendo e de jovens. Hoje, nós estamos um país de pessoas envelhecidas. E as mulheres estão cada dia menos tendo filhos.
Eu mesma sou mãe solo, mãe de um único filho, mãe solo não, mãe de um único filho. E a maioria das pessoas que eu conheço tem um ou dois filhos. Então nós estamos em um país de velhos. Agora esses velhos também, pensa que tem prioridades? Não, não tem nenhuma. Porque sofrem também o abandono, sofrem também com a falta de dinheiro, a aposentadoria é escassa. E quando se aposentam, já estão tão adoecidos que poucos anos sobrevivem após a aposentadoria, não dá nem para curtir esse período. E a gente vai seguindo a vida. Ouvi outro dia, semana passada, que a psicologia voltou a ser a profissão mais procurada nos cursos de universidades. Diz que vai ser a profissão mais procurada nas próximas décadas. Consequência da pandemia e consequência também do bolsonarismo, eu acrescento. Então, assim, se estão se formando psicólogos, tem demanda. Estamos cada vez mais necessitados de um profissional assim. Lógico, tem coisas que não mudam. Nós somos um povo de cultura diversa. Nós somos um povo de cultura alegre. Mas cair 11 pontos no ranking de 150 países avaliados, quando nós já chegamos a ser o 16º, que foi o degrau mais alto que a gente conseguiu, mais próximo da felicidade, é muito chocante. É muito chocante. E eu percebo isso também, pessoal, na violência, nas escolas. As pessoas estão menos pacientes, sabe? E isso está sendo refletido já nas escolas. Todos os dias é briga na frente da escola. As crianças se pegam nas salas de aula por motivo torpe, besta. Porque um pegou a caneta do outro, a tampa da caneta, ou porque simplesmente olhou para a cara do outro e o outro não gosta que olhe. E isso, absurdamente, incentivado às vezes na própria casa dos jovens, na própria atitude das mães e dos pais. Então, tudo tem a ver com política. Não está errado falar que grande parte de tudo isso que nós estamos vivendo, de doenças psicológicas, de violência gratuita. Outro dia mesmo eu estava numa rede social fazendo uns vídeos e o cara me xingou gratuitamente, simplesmente porque eu fiz uma crítica ao governador daqui de São Paulo, que assumiu agora há pouco, Tarcísio. E assim, gratuitamente, com cunhos de machismo, misoginia, uma falta de respeito tão grande, sabe? E isso está tomando uma proporção assim tão sem sentido, que as pessoas passam a revidar, né? Até aquelas que você não esperava, às vezes, revida. Porque as pessoas também não vão ficar sendo paninho de bar para ninguém, né? Sabe pano de bar? Que a gente pega, os funcionários lá usam, pá, joga lá.
Aí o outro vai lá, pá, usa, joga lá. Aí o outro vai, pá, usa, dá uma lavadinha mal lavada, joga lá. Todo mundo usa, mas ninguém cuida. Então, assim, as pessoas não estão afim de ser saco de pancada ou paninho de bar de ninguém, né? Então, até aqueles que são calmos, pacatos, estão começando a ficar violentos também. E aí isso me preocupa quando eu falo da aparofobia, porque assim, tá, eles tiraram as pessoas do centro da cidade, essas pessoas correram para as periferias. Agora estão tirando essas pessoas das periferias, estão levando para onde? Estão forçando elas a irem para onde? Para onde? Pro que buraco? Que local mais longínquo? Para mata? Para uma ilha? Vocês não acham que um dia isso vai se refletir numa grande rebelião? E que coisas reacionárias tendem a ter consequências reacionárias também? E aí a gente se aproxima cada vez mais da tristeza e se afasta cada vez mais da felicidade. E aí fica difícil até para um governante conseguir melhorar. E não estou aqui justificando, sei lá, possíveis erros do Lula, né? Ou possíveis impossibilidades de cumprir com promessas de governo de campanha. Não é isso. É que assim, o Bolsonaro deixou o país numa situação tão caótica e o bolsonarismo vem tratando de manter esse caos, que esse primeiro ano do governo Lula, a gente não pode esperar tanta coisa. Porque é como ele falou ontem, pelo menos esses 100 dias de governo, ou quase 100 dias de governo, ele está utilizando para voltar com os programas sociais que foram gratuitamente exterminados pelo Bolsonaro. Então, só esse primeiro ano, acredito eu, que o Lula vai utilizar para trazer de volta as coisas que o Bolsonaro destruiu. Bolsa Família, implementos na educação, investimentos na ciência e tecnologia e educação, mais médicos, como foi ontem. Então, assim, para que a gente recupere, ou pelo menos a gente chegue no mesmo patamar que a gente estava antes dessas loucuras todas começarem, e aí eu trago aqui o impeachment da Dilma, ou às vezes até antes, né, as jornadas de 2013, Lava Jato e tudo mais, né? Para a gente recuperar tudo isso, vai ser necessário muito trabalho, muita paciência e um esforço coletivo. Só assim a gente vai conseguir. E, sinceramente, eu espero que o governo daqui de São Paulo reveja, né, esse posicionamento sobre os moradores em situação de rua, sobre os fechamentos das praças e tudo mais. Sempre pensando no coletivo e não apenas no individual, né? Aonde vão essas pessoas? Aonde elas vão viver? Se elas não podem mais sequer ficar nas praças? E se o Estado não dão a elas o direito que elas teriam e que elas têm constituído em lei, melhor dizendo, de moradia, educação, saúde, trabalho e bem-estar social. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa do que eu falei. Eu tô nessa aí de refletir e de expor para fora essas mazelas, porque senão a gente pira, né? E esse canal é para isso mesmo, para a gente compartilhar conhecimentos.
e angústias. Por isso peço para você curtir, compartilhar, se inscrever, me ajudar a manter o canal. Podendo ajudar com Pix 252-791-61802. Qualquer valor já me ajuda bastante. Até o próximo vídeo. Tchau.